Olá, Oi, doutor Carlos. Oi, doutor Arnaldo. bom dia, boa Boa tarde, boa tarde. tarde, boa Boa tarde, tarde. boa tarde. Aliás, para aqueles que estão nos vendo agora, nesse momento, já tenho uma prova clara que eu estou cumprindo o meu papel de qualquer cidadão do mundo. Estou em casa, com roupas de quem está em casa mesmo, não estamos trabalhando. Então, estamos cumprindo o que todos devem fazer. Quanto mais ficarmos em casa, maior vai ser, o melhor vai ser esse momento de superação. Então, acho que superação é uma palavra que cabe para todos, porque todos nós estamos passando por um momento difícil, não há dúvida nenhuma, cada um do seu jeito, todos nós temos as nossas dificuldades, uns mais, outros menos, então, aqueles mais humildes e mais pobres, que têm aquele ganho diário para sobreviver o dia seguinte, que devem estar muito angustiados, ou não sabem como vão sobreviver nos próximos meses, porque eles ganham justo para a sua vida familiar. E eu também tenho minhas angústias, porque também não sei como eu vou conviver sem o meu trabalho que eu tanto gosto, que é a fonte da minha alegria e fonte também do meu dia a dia, da minha sobrevivência. Eu tenho na clínica várias pessoas que trabalham comigo, que dependem do meu trabalho, eu preciso trabalhar, preciso ter energia para trabalhar, e eu não posso, nesse momento, trabalhar com o mesmo ímpeto que eu sempre tenho, que eu sempre gosto de ter, mas é o que eu tenho que fazer. Então, acredito que essa live que nós estamos nos propondo a fazer agora tem um objetivo de superar a angústia, a frustração, a tristeza e até uma certa depressão. Como eu chamo de depressão, eu sou deprimido, não deprimido no verdadeiro sentido da palavra, mas eu estou triste porque as coisas que eu mais gosto de fazer, eu não posso fazer. Eu gosto de levantar, ir para a academia, gosto de fazer minhas coletas de ovos, gosto de falar com os pacientes, abraçar, beijar, ver os bebezinhos. E isso, ainda tem alguns bebês que estão no início da gestação, mas como os tratamentos não serão mais feitos no momento, então, em breve, não terei mais esse início de gestação. Mas nós vamos superando. Eu tenho minhas angústias, você tem as suas, todos nós temos as nossas angústias. E aqui o nosso objetivo é pensarmos nas tentantes, aquelas mulheres que vêm, muitas delas há anos, até meses e anos, mais do que 2, 3 anos, querendo engravidar e não conseguem. Muitas delas estavam num momento especial de iniciar um tratamento com uma esperança real de engravidar e, de repente, nós somos proibidos, com toda razão, de dar continuidade ao tratamento. Muitas que estavam prestes a começar. Mas, já entrando no assunto médico, a regra é essa. A regra para que todos saibam, que eu repito na clínica, repito por telefone, repito no Instagram, e que está em todos os lugares, que é uma regra que não é no Brasil, é no mundo inteiro, todas as sociedades, europeia, americana, todas existem um consenso. Não devemos iniciar nenhum tratamento de reprodução assistida, a não ser que seja um caso gravíssimo de oncologia, mulheres com câncer que não podem perder tempo, e alguns casos super especiais. Mas, de um modo geral, não é o que devemos fazer. E tem uma razão para isso tudo. Se nós pensarmos que qualquer tratamento não é isento de riscos, você fazendo um tratamento que pode ter alguma complicação e vai ocupar uma vaga de um hospital que você não sabe nem como vai estar, e se tiver uma complicação, não haverá vaga e estará ocupando o lugar de um caso grave. Nós sabemos quão grave é o coronavírus, senão não estaria aqui em São Paulo o estádio do Pacaembu sendo preenchido com hospitais de campanha, o IMB com mais de 1.000 leitos. Então, é uma demonstração da gravidade da doença e as complicações que podem acontecer. Então, aqui, já dando andamento, aí, se você quiser falar alguma coisa antes, pode falar. Eu quero só apresentar o doutor Carlos, que eu nem apresentei direito, eu já fui direto ao assunto, desculpe. Boa tarde. Doutor Carlos, ele é psicólogo, especializado em medicina reprodutiva, é ele que dá o apoio para todas as nossas pacientes do IPGO, ele que é o suporte no momento mais difícil, ele que procura amenizar a angústia de quem planejou tanto tempo engravidar, desde a sua adolescência, quando conversavam e planejavam engravidar, ou quando casaram,
ou outras situações, e ele tem dado muito apoio para todas as nossas pacientes que querem, que precisam disso. E eu vou dizer que, no meu entender, 100% delas, não é que gostam, adoram o apoio que ele dá. Sem dúvida, Muito obrigado. precisa muito do apoio dele, porque sem esse apoio nós teríamos mais dificuldades em superar também as situações difíceis de pacientes que carregam uma frustração há muito tempo. Então, o Dr. Carlos, ele é psicólogo especializado em reprodução assistida e vai procurar, nós, em conjunto, vamos procurar responder algumas perguntas que já nos foram enviadas. Algumas que eu consegui ler agora aqui no Story, eu vou repassar para que nós possamos responder. A primeira pergunta, que é a que mais chega para mim nesse momento, toda hora de receber, não só eu como as enfermeiras, essa pergunta é a seguinte: tenho baixa reserva ovariana e estou muito angustiada com a falta de prazos. Como controlar a ansiedade e a depressão do confinamento? Realmente, eu vou começar dizendo que há uma falta de prazo. Algumas perguntas em maio, abril, não temos uma resposta clara, mas, a princípio, pelo que se observa, até fim de maio, não conseguiremos fazer nenhum tratamento de reprodução assistida, nem que haja um relaxamento. Por enquanto, a ordem, a determinação das sociedades médicas é não iniciar nenhum tratamento. Agora, como lidar com essa ansiedade e depressão? O Dr. Carlos vai dar um apoio aqui para nós todos. Boa tarde a todas. Eu estou querendo, o Dr. Arnaldo me convidou para essa live, eu acho muito importante para poder atender a tantas dúvidas que estão sendo criadas nesse momento. Na verdade, essa pandemia está criando um verdadeiro caleidoscópio de sentimentos e é muito difícil a gente abarcar todas as perguntas, todas as questões o tempo todo. Mas a complexidade é muito grande, as preocupações são maiores ainda, as dificuldades de prazos, as dúvidas que trazem são enormes, realmente a demanda é violenta, e nós temos nesse momento, como nesta pergunta das reservas ovarianas, do prazo, nós temos que trabalhar o tempo todo, primeiro com a realidade, como o doutor Arnaldo muito bem falou, que não é possível, nesse momento, realizar nenhum tipo de procedimento médico, não dá. É um risco muito grande, é um risco calculado, e ninguém vai querer aumentar uma família e se lançar a um risco deste. A perda é grave demais, é a perda de um feto ou de um filho ou da própria vida. Então, as questões da realidade têm que estar todas muito bem respondidas. O doutor Arnaldo tem se esmerado como médico para oferecer todas as respostas às realidades, né, do que se passa nesse mundo de Covid-19, infelizmente. Agora, nós temos que lidar com a realidade versus o desejo, porque há um desejo que não pode ser atendido, que a frustração é tremenda, e postergar isso tudo por um prazo que a gente não sabe e um relógio biológico que não para, isto gera uma série de questões de sofrimento. Quer dizer, esta seria a outra doença que o Covid-19 propicia na casa de todas as pessoas do mundo, que é a doença, a dor do confinamento, a dor da paralisia dos projetos, dos desejos e assim por diante. O que eu digo a respeito disto, que é necessário manter sempre uma atitude de otimismo. Sim, otimismo. Manter sempre a maior saúde possível na alimentação, no sono, nas relações humanas, mesmo que na distância. Porque sem isto, a esperança se fecha.
E agora é necessário que a esperança mantenha esta chama acesa, porque senão não vamos conseguir enfrentar com saúde emocional, gerando um sofrimento tremendo, né, esse momento. Então, com otimismo, nós vamos enfrentar, somados a uma realidade que, no caso, o doutor Arnaldo tem oferecido a todos, né, os dados importantes para isso. Aliás, eu fiz uma coisa, olha só o hábito, eu fiz com a mão assim, isso não pode, não devemos colocar a mão no rosto. Olha só um hábito que a gente adquiriu por a vida inteira e agora eu não posso colocar a mão no rosto. Mas tem aqui uma coisa muito, uma pergunta que cabe a muitas das tentantes. A pergunta é, nesta fase de isolamento, se o senhor acha saudável frequentar grupos de tentantes, que é sempre muito comum as mulheres ou casais que desejam muito engravidar, buscam auxílio e questionam, tiram dúvidas em grupo de tentantes. Qual a sua opinião a respeito disso, hein? Opa, eu vejo que isto tem um desdobramento para uma resposta muito importante. Toda e qualquer ferramenta de auxílio tem que ser usada, qualquer que seja, porém com muito critério. É muito importante observarmos o clima emocional dos grupos, no caso, os grupos de tentantes, porque muitas vezes um pessimismo ou mesmo um terrorismo começa a tomar conta do ambiente de um grupo. E aí eu vou extrapolar para grupos de tentantes, para grupos de WhatsApp, para telejornalismos, para as conversas que estão acontecendo hoje no mundo inteiro. Está havendo uma massificação dentro de um terrorismo. Isto tem sido extremamente preocupante, porque todo o otimismo acaba sendo soterrado. E nós não podemos permitir esse tipo de coisa, que aconteça isto. Então, é necessário, sim, o critério de perceber que estes grupos estão bem, estão com um clima de esperança, de otimismo. Caso contrário, saiam dos grupos. Caso contrário, não assistam o telejornal, não se intoxiquem com informações que possam trazer uma depressão maior do que aquela que nós estamos vivendo mesmo. Então, observem, tomem muito cuidado, filtrem toda e qualquer informação, cuidado por essa toxidez do jornalismo, do achismo, das fake news, cuidado. Então, sim, respondendo essa pergunta, é importante o grupo de tentantes participar, desde que tenha uma atmosfera positiva, com otimismo, com esperança. Ok. Aliás, comentando esse assunto sobre a informação, sobre essa parte de jornalismo, ou Instagram, ou qualquer outra forma de informação, eu, dentro da medicina, mesmo que eu tenho recomendações do mundo inteiro, notícias, artigos publicados, novos tratamentos, novos exames, tudo que aparece para poder diagnosticar precocemente a doença, para tratar precocemente, a dúvida que às vezes eu angustio, se você não acompanha o jornalismo ou as notícias que aparecem pelo Instagram ou por qualquer meio de meio de comunicação, pela internet, você fica mal informado, você fica desinformado. Mas se você acompanhar, você fica mal informado, porque você adquire informações que não são reais. Tem pessoas que, conhecidas no nosso meio, que deram notícias que tinha falecido, mas não tinha falecido ainda, e volta que faleceu. Então, realmente, isso causa uma angústia ainda maior. Eu também acho que o grupo de tentantes pode ser algo de apoio para os pacientes, mas muitas vezes pode causar um estrago ainda maior, porque são pessoas que querem opinar sobre assuntos que não conhecem e às vezes levam a parte emocional para aquela tentante para um momento ainda pior. Uma outra pergunta que vem aqui é, para pacientes que receberam o positivo recentemente,
Como lidar emocionalmente com o medo em geral, insegurança da gestação em meio ao cenário atual? Essa pergunta eu posso dividir entre mim, entre eu e o Dr. Carlos. Eu vou começar a falar com vocês da parte médica. Hoje, se nós considerarmos que essa doença começou no fim de 2019, até hoje não houve nenhum nascimento de uma paciente que adquiriu a doença em dezembro, ainda não nasceu. Então, não temos uma certeza absoluta se quem contrair essa doença no início da gestação vai ter algum mal maior no nascimento. Mas, pelo conhecimento e comparando com outras viroses, algo que se tem em mente é que provavelmente, com uma certeza razoável, não com uma garantia, que não vai acontecer nada. Então, mesmo a grávida, a gestante, numa fase inicial, se adquirir a doença, ela não deve ter nenhum comprometimento da saúde do seu bebê no final da gestação. E é claro que a gestante, como qualquer cidadão ou como qualquer cidadã, tem que ficar em casa. Então, evitar a doença é fundamental. Agora, o comprometimento do bebê numa fase inicial da gestação, embora não se tenha nenhuma comprovação, porque nenhum bebê até hoje nasceu de mães que adquiriram no começo, nós não temos. Mas tudo leva a crer que não há nenhum problema. Mas fiquem em casa. E nós que não acompanhamos as gestantes que ficaram grávidas atualmente, nós fazemos um ultrassom de rotina, acompanhamos a evolução como qualquer gestante, e sempre repetindo várias vezes que devem ficar em repouso. E a vantagem que a gente leva nisso é que, quando tiver que ficar em repouso, eu nem preciso insistir para ficar em repouso, porque a situação já obriga todo mundo a ficar em casa. Então, da parte médica, eu tranquilizo que não vai acontecer nada. Quem engravidar naturalmente não haverá problema nenhum. Assim, engravidaram recentemente por fertilização, não haverá problema nenhum. Mas, da mesma forma, eu estou repetindo, tratamentos de reprodução assistida não devem ser iniciados nesse momento. E, provavelmente, por mais 1 ou 2 meses. Sua parte, Carlos. Veja só, uma coisa importante é que, geralmente, o pré-natal é uma fase de tensão. Seguir os ultrassons, saber se está tudo ok, se as questões de saúde estão bem, isso gera muitas inseguranças e muita ansiedade, é óbvio. Porém, hoje, nós temos uma amplificação disto. Quer dizer, um pré-natal hoje não é só um pré-natal como sempre foi, mas é um pré-natal muito mais denso, muito mais complicado. A gente pode fazer a associação também do pré-natal quando havia aquele risco eminente de zika, de todas essas questões do pernilongo, né, que também trazia uma preocupação, uma insegurança violentíssima no pré-natal. O que eu digo é o seguinte, estar sempre sentindo o que está se passando dentro, nos sentimentos, o tempo todo. Não esconder com um cobertor, né, o que está se sentindo. Então, ser o mais transparente possível nos aspectos afetivos, eu acho que é importante para perceber e lidar com o que se passa. Caso este impacto afetivo, emocional, esteja passando dos limites, estar em contato com eles vai mostrar que é a hora de buscar um auxílio psicológico, sem dúvida nenhuma. E a outra questão muito importante, que também está na nossa capacidade de administrar, é escolher, é eleger um médico que faça esse pré-natal atento, com capacidade. E com isto é possível, sem dúvida nenhuma, vencer esse momento. Tem muitas inseguranças, muitas incertezas, respostas que não foram ainda, não chegaram ainda as respostas, às tantas perguntas que se tem. Então, mais uma vez, o otimismo nessa hora é importante.
o nenezinho, o feto, precisa de uma mãe com otimismo, precisa desta relação afetiva leve, tranquila, com mãe e feto o tempo todo. O estresse não é bom. Não é bom para a gestação. Então, estejam atentas a isto. Se perceberem que ultrapassa os limites, inclusive. Né? Para aqui. Ah, sim. Bom, sim. Bom, então aí, aqui apareceu uma pergunta agora há pouco se as transferências embrionárias estão suspensas. Definitivamente estão suspensas. Acabou de sair, agora, há poucos minutos, uma determinação da Anvisa, dando alguns critérios que nenhum tratamento deve ser iniciado, talvez exceções para os casos oncológicos, e as transferências estão definitivamente proibidas. Então, houve uma pergunta, já estou respondendo de uma maneira direta, porque não há dúvida em relação a esse questionamento. Aqui tem uma pergunta assim: fazer planos para o tratamento nessa fase, montar um cronograma do que tem que ser feito, ajuda a manter o foco ou pode aumentar a ansiedade por não ter prazo para essa pandemia terminar? Eu vou falar alguma coisa também sobre isso. Na verdade, nós temos mantido nossas consultas online, eu tenho mantido um atendimento mesmo de retornos online, questionamentos que pode fazer, tirando dúvidas e nos preparando para um futuro que eu não sei quanto distante será esse futuro. Eu acho que faz bem. Nós podemos dar andamento, principalmente nessas consultas de primeira vez, que estão fazendo a primeira consulta, que normalmente nós fazemos uma suplementação de vitaminas, pedimos exames complementares, procuramos esclarecer tratamentos anteriores mal sucedidos, é um tempo que está se ganhando. Então, de um modo geral, iniciar ou darmos um gancho para o futuro, eu acho que faz muito bem. E mesmo porque nós todos da equipe médica, que eu sou diretor, que eu dirijo, os médicos da equipe, enfermeiras, estamos permanentemente dando apoio. E isso pode amenizar esse impacto negativo desse confinamento, que não é fácil para ninguém, como comentamos no começo. Da minha parte, e é bom para nós também, sentirmos que estamos trabalhando, porque nós gostamos do nosso trabalho, então é muito bom a gente estar em atividade. E só para complementar, estou aqui dando andamento aos meus e-books, atualizando outros livros, estudando novos assuntos. Estou aproveitando, não deixa de ser um período que estamos conseguindo amenizar nesse momento. Então, eu acho que faz bem. A internet está falhando. Doutor Arnaldo, falhou bem. Ligando de algum hospital, eu tenho que recusar a chamada, mas esse celular é o mesmo que eu uso para o trabalho, né? Sim, então, sim. Continue. Então, veja, fazer cronogramas... Quer dizer, não percam o rumo. Então, sim, façam os planos. É fundamental. A vida é uma continuidade de planos o tempo todo. Não acredito que o Covid-19 possa interromper nossos planos. Muito pelo contrário, mais do que nunca, a relação de otimismo, de foco, desse norte que nós temos que seguir, nós temos que fazer isto. Não perca.
Hoje nós temos o desafio do coronavírus, mas desafio por desafio nós temos o desafio da própria vida. Então não haverá um momento que nós estaremos imunes a isto, de maneira que não vai ter um momento que a gente vai ficar em stand-by, parado, esperando simplesmente dentro de casa alguma coisa acontecer. Nós temos a obrigação emocional para poder criar e dar vazão às nossas ideias, os nossos sonhos, os projetos, o foco, o norte. Então, não deixem de fazer isto. E, por favor, não se protejam dizendo, eu não vou pôr o foco, porque caso eu não consiga, eu vou ficar frustrado. Não se protejam dessa maneira. Façam o foco, porque há grande possibilidade de conseguir realizar. E caso tenha uma frustração, resolvam. Nós estamos aí para isto, para ajudar nas frustrações também. Agora, mantenham o ritmo. Estamos todos em casa, mas em nenhum momento nós estamos paralisando a vida. Nós estamos vivendo, não é stand-by, agora é vida. Este live é vida. Amanhã é vida, mês que vem é vida. Então não parem, façam os seus projetos. Tem uma pergunta que essa é muito boa, mas é só para você. Diga. Nessa fase, essa é muito boa. Nessa fase de confinamento, é muito comum as discussões entre o casal, já que passam mais tempo juntos. O senhor indica algum exercício de troca entre esse casal? Algo que pudessem falar mais sobre as angústias e as dúvidas do tratamento da FIV? É o momento certo disso ou o estresse pela situação pode atrapalhar o diálogo? Todinha sua. Olha, é uma ótima pergunta esta. O casal, principalmente no momento de FIV, está sendo totalmente checado. E sem dúvida nenhuma, muitos atritos vão acontecer. Não tenham dúvida, não idealizem, por favor. Vamos viver a verdade. São desafios o convívio. Mas agora eu vou dar uma ideia, uma sugestão. Criem nessa oportunidade de convívio, um convívio muito mais acirrado, sem dúvida nenhuma, que ninguém está saindo para trabalhar, para ir para academia. Não, está todo mundo em casa. E precisa. Usem este tempo para estreitar os vínculos. Conversem muito. Quando criar alguma questão de conflito, discutam, resolvam. É uma ótima oportunidade, porque o ritmo do dia a dia, principalmente da vida moderna, não permite. E quantas coisas a gente passa por cima e, de repente, quando vê, criou um problema enorme e nós não sabemos sequer quando começou. Essa é uma grande oportunidade. Lidem, resolvam, mexam com os vínculos deste casal. Por quê? Primeiro, enfrentar uma FIV é desafiador. E sim, vocês precisam ter muito vínculo. Então não acho que os conflitos sejam perigosos. Os conflitos estão aí para serem resolvidos. Um outro detalhe, a FIV em si é parte do caminho, é uma parte fundamental para se aumentar a família. E quando isso acontecer, quando quando nascer os bebês, esta família também passará outro momento de fechamento dentro de casa. Porque um recém-nascido não dá para ir para o shopping, não dá para ir trabalhar, a mãe tem licença maternidade, o pai fica muito mais em casa e vai ser muito mais requisitado. Então, agora é uma oportunidade para trabalhar essa relação, especialmente com muito carinho, porque com esse nenezinho nascido, vocês vão usufruir de tudo isto que vocês conseguiram crescer neste momento de Covid-19, neste fechamento social, mas, por favor, faça uma abertura afetiva, uma abertura nos relacionamentos, principalmente do casal. Vocês vão precisar dessa construção com o nenezinho nascido.
Porque, sim, ele também checa, ele também deixa com privações a família, a mãe que não dorme tanto, e que é absolutamente normal, faz parte e também é bem desafiador. Cresçam na relação de casal. Então, não vejam isto como uma ameaça. O estar junto, o casal, o tempo todo no mesmo teto. Vejam como uma boa oportunidade, então. Uma Por boa favor. oportunidade de criar mais vínculos ainda. Tem uma outra Justo. pergunta aqui que é bem para você, mas tem alguma semelhança com essa, que eu vou deixar para Uhum. depois. E agora uma pergunta que, aliás, teve uma pergunta que apareceu aqui, se existe prazo para fazer a transferência embrionária. Mais uma vez, não tem. Eu acho que o Uhum. andamento do desenrolado que vai acontecer nas próximas semanas ou no próximo mês vai dar uma noção mais clara. E nós estaremos bem apostos para dar todas as notícias, mas no momento não tem nenhum prazo, não. Vamos aguardar. Essa pergunta aqui é mais para mim. No caso de pacientes que já tiveram coronavírus, como ficaria o lado emocional mediante ao desejo de engravidar, já que não há estudos que comprovem a permanência do vírus no organismo? Olha, pelo contrário, viu? Hoje em dia se tem uma noção muito clara que a chance de alguém que já teve uma doença do coronavírus uma vez não deve adquirir a doença pela segunda vez, salvo algumas exceções. E funciona exatamente como qualquer doença que você cria anticorpos do tipo IgG. Só lembrando, quando você faz aquele exame de sorologia para a rubéola, por exemplo, tem o IgG e o IgM. O IgM é quando você tem uma infecção aguda, você está com a infecção. E o IgG é quando você tem uma cicatriz de uma infecção anterior. Então, as sorologias que estão prestes a se iniciar para serem feitas para avaliar o IgM e o IgG, se você chegar a uma clínica de reprodução, se chegar a nós e tiver um IgG positivo, isso vai representar uma cicatriz sorológica da doença que você teve no futuro. Então, se você teve, ou quem tiver o coronavírus e desejar engravidar, não haverá repercussão nenhuma na gravidez. E, aliás, o que se quer mais hoje em dia, quando se fala em isolamento horizontal, isolamento vertical, o vertical tem esse objetivo, que as pessoas mais jovens estejam em contato com o vírus para que desencadeiem anticorpos e não adquiram a doença, ou de uma maneira muito branda, que é o que se espera nos mais jovens. Se bem que hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia se observa nas UTIs jovens em situações graves, coisa inesperada. Então, não é mais do idoso, como sempre se falou. Os jovens estão realmente se comprometendo com a doença. Mas quem adquirir a doença e tiver o anticorpo IgG, esse jovem ou essa mulher que quiser engravidar estará totalmente tranquila. Voltando a uma outra pergunta que tem alguma semelhança com a pergunta anterior, nesses dias de confinamento, é muito comum as mulheres descarregarem a sua angústia em uma alimentação desregrada. O que sabemos que pode implicar no tratamento? Sim, a obesidade, se chegar a um certo nível, há um fator complicador do tratamento. Não é o que nós desejamos. O que o senhor indica para substituir essa descarga? Aliás, é uma pergunta que vem sempre, porque todos nós, as mulheres também, têm o seu lado emocional, o seu lado das suas angústias. E os obesos tendem a descarregar a sua ansiedade na alimentação. Só que eu acho que em períodos normais, ela pode descarregar numa academia, ou fora de casa, no shopping, ou no cinema. Aqui, ela não tem como resolver. Então, qual a solução que você pode ajudar essas mulheres que podem encontrar? Com certeza. Olha, doutor Arnaldo, estes e tantos outros mecanismos que podem aflorar nesse momento, aflorar ou aumentar, que também seria a gulodice, tabagismo e quantos outros que também são extremamente contraindicados, não só nesse momento, como em qualquer outro. Como que se pode fazer, então, para contornar isto? Eu vou dizer o seguinte: primeiro,
O autoconhecimento psicológico vai detectar, vai dar a condição de lidar com isso. O que eu posso dizer? Gente, então, mastiguem chiclete. Não, não dá. Não dá. Para cada pessoa existe uma forma, um significado. Então, veja, observem se a gulodice ou se algumas compulsões, quaisquer que sejam, estão sendo exacerbadas agora. E observem, porque conhecer isto e saber lidar é interromper o fluxo de algo que possa ser realmente prejudicial, muito prejudicial. Não é hora de uma obesidade, de entrar numa obesidade. E daria tempo, porque provavelmente iremos ficar mais 4 semanas, quem sabe, de reclusão. Então, vamos tomar conta disto. Mais uma vez, como eu respondi numa pergunta atrás, o autoconhecimento, observem, caso não consigam lidar com isto, peçam ajuda psicológica. Não tenha dúvida, não esperem. E as consultas psicológicas, todas estão sendo feitas online. Tem dado resultado, tem conseguido atender a contento a demanda psicológica dos pacientes. Então, não hesitem, procurem. Aliás, eu acho que as consultas online, que eram proibidas pelo Conselho Federal de Medicina até há pouco tempo, agora deram essa abertura. E pelo andamento, eu acho que essa tendência vai ficar, porque está sendo uma experiência extremamente satisfatória. Eu não havia feito antes consultas online, por motivos que não eram permitidas, não eram consideradas éticas, mas agora ela é, e eu tenho feito bastante. E olha, está indo muito bem. As pacientes que marcam a primeira vez, eu envio um formulário, ela preenche o formulário, envia os exames, e daqui a pouco vou ter mais uma consulta online. E vai muito bem, dá para fazer em casa, às vezes eu vou até o consultório conversar lá, por lá mesmo, porque é uma desculpa para sair um pouquinho de casa. E eu vou só agora fazer a última pergunta por causa do adiantado da hora. E essa acho que é mais para mim. Se o senhor acredita que todo esse estresse e medo causado pelo isolamento nesses dias pode prejudicar uma resposta do organismo no tratamento? Olha, não é para mim, não é para nós dois. Do ponto de vista médico, o estresse pode prejudicar, sim. Eu tenho algumas situações interessantes que demonstraram que o estresse foi o causador do mau resultado. Um deles que marcou muito foi uma paciente que tinha um ovário excelente, uma ótima reserva ovariana. Ela não era de São Paulo, ela era de fora de São Paulo, de outro estado. Nós iniciamos uma estimulação com uma medicação e com uma previsão de ter 15, 18 óvulos, mesmo tomando todos os cuidados, porque precisávamos de bastante óvulos naquele caso. Surpreendentemente, quando ela veio, e ela já mandou os exames de ultrassom, a resposta foi quase que nenhuma. Durante o ultrassom, ela pediu licença para atender um telefonema que era do marido dela, que ela classificou na hora como meu ex-marido, porque nós estamos nos separando. Eu deixei ela conversar no meio do ultrassom, porque vi que era uma situação importante, ela estava muito angustiada, mas também percebi pelo telefonema que era uma briga meio passageira, mas briga de namorados de pessoas de gênio mais assim exaltado, porque um querendo falar com o outro, mas eu cancelei o tratamento porque não estava respondendo absolutamente nada naquele momento. Enfim, o casal voltou a se reconciliar, estavam bem, e 2 meses depois voltamos a estimular o ovário com a mesma medicação e a resposta foi exatamente a esperada, com mais de 15 óvulos. A conclusão é que, não só por esse caso, como por outros também, mas alguns estudos mostram que o estresse pode levar ao aumento de uma citoquinina. Essa citoquinina é uma doença, é uma citoquinina inflamatória que pode prejudicar o resultado do tratamento. Então, é difícil nós combatermos o estresse em situações normais, inclusive, no trabalho, familiar, relacionamentos, notícias, tudo isso leva a um prejuízo do estresse. É claro que esse estresse
numa primeira vista, ele é incontrolável. O próprio tratamento é estressante. Não conseguir engravidar naturalmente é uma situação estressante. Então, é praticamente impossível que um casal ou uma mulher esteja totalmente tranquilo e calmo num momento como esse. Sim. Então, se a pergunta é se o estresse pode prejudicar, a resposta, sim. E é nessa hora que entra o apoio psicológico. O apoio psicológico pode ajudar a amenizar essa situação emocional difícil. Claro, o que eu digo, acho que a palavra de ordem de hoje em dia é serenidade. Essa serenidade cabe em toda e qualquer situação hoje. Então, sim, o estresse não prejudica só uma resposta orgânica, ovariana, um tratamento de FIV. O estresse prejudica o coração, a parte endócrina, o corpo inteiro. Então, vamos buscar agora a serenidade. E eu friso muito bem esta palavra, porque neste momento ela é mais grandiosa do que a gente possa imaginar. Então, gente, eu desejo muita serenidade, muito foco e muita tranquilidade neste momento. Muito obrigado. Eu adorei essa palavra serenidade, porque vale para nós todos. Então, Todos. vamos nos despedir. Obrigado a todos que participaram dessa nossa live. Eu quero deixar bem claro que sempre há espaço para que dúvidas possam ser resolvidas. Tem o nosso e-mail para isso, que é o saude@ipgo.com.br. Vou repetir mais uma vez, o e-mail saude@ipgo.com.br. E tanto eu como o Dr. Carlos estaremos disponíveis online nesse momento para poder ajudar quem precisar. Um beijo para vocês, um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo 2 meses. Nos encontramos por aí. Um abraço. Com certeza. Até logo, então. Um abraço.